Na nossa cidade, o ecletismo artístico, o que é o ecletismo? O ecletismo é quando nós misturamos elementos, né? E ecletismo histórico, o ecletismo historicista, é a mistura de períodos históricos numa obra de arte. Né? Nessa aula número 7, a gente vai tratar de arquitetura, ok? Então, nós temos exemplos bastante interessantes no centro da cidade, de construções que misturam épocas da história humana. Tá? Então, e com isso dá para a gente entender um pouco da cronologia da história da arte europeia. Tá? Por que a história da arte europeia? Porque a expressão que está expresso nesses edifícios, ao vocês percorrerem, é essa matriz europeia. Né? Aqui no Brasil, e em São Paulo em particular, a gente vai ter o barroco, que era o estilo dos séculos 17, 18, e tem desdobramento, ele tem uma subdivisão chamada rococó, mas que é mais ou menos são os mesmos elementos estilísticos com uma nova forma de composição, vai perdurar aqui na nossa cidade até o século XIX, tá? Para vocês terem uma ideia, a igreja Nossa Senhora da Boa Morte na Rua do Carmo, ela é uma igreja barroca, ok? Então, na sequência, eu vou mostrar imagens de edifícios que reproduzem essa estética eclético-historicista. Então, o que seja, vão trazer para aquela modernidade do século XIX, para aquele período, estilos de outras épocas. Então, a gente tem o neoclássico, o neorromânico, o neogótico, o neorrenascimento, o neobarroco, que aqui ele vai acontecer já no início do século XX, nos anos 1930, mas faz parte dessa mesma ideia de você estar resgatando outros períodos da história. Lembrando que o Brasil, como nação europeia, né, de tradição europeia, ele vai se iniciar no século XVI, com a vinda dos jesuítas, fundam São Paulo, e a igreja deles, o pátio do colégio, tem a inspiração renascentista, nos elementos da cultura clássica. No pátio do colégio, então nós temos do lado direito duas edificações em estilo neoclássico, final do século XIX, puro, sem mistura de estilos. Do lado esquerdo, a reprodução do nosso conjunto jesuítico, a igreja mais o convento e a escola dos jesuítas. Largo de São Francisco, nessa foto de 1872, é o conjunto barroco, como ele veio desde o século XVIII. Nesse slide, um exemplo de retomada de um estilo histórico, já no século XX, como eu mencionei no início da aula, o neocolonial ou neobarroco. Vocês podem ver os elementos como são semelhantes à igreja, que é original do século XVIII. Catedral da Sé é um edifício gótico, né? Mas com essa cúpula que é do período do Renascimento. Observar as janelas em forma de ogiva. O Teatro Municipal, também eclético historicista, ele mistura Renascimento e Barroco. Nessa imagem vocês têm anotado o retângulo verde, comparando com os elementos barrocos da Igreja de São Francisco. O segundo detalhe nessa imagem, que aparece ampliado no canto superior direito, são os balaústres. Por que também de eu ter abordado o termo ecletismo historicista? Esse movimento, esse período da nossa história, da arte e história da nossa cidade, vai se vincular com a aula de migrações e imigrações, que a professora Ana Paula Silveira já trouxe para vocês, né? Quem vai praticar essa arquitetura vai saber, vai ter o domínio de mexer com pedra, com argamassa, com pintura decorativa. São os europeus, os imigrantes europeus, que saem com fome dos seus países, Espanha, Itália, mesmo Alemanha, Portugal,
e até a França, mas predominantemente Itália, Espanha e Portugal, e vão conseguir fazer essa arquitetura que aqueles barões do café vão querer reproduzir nas suas casas e nos seus edifícios públicos, tá? Tentem identificar no bairro de vocês o que é... e vocês vão encontrar, tá, elementos na arquitetura, na ornamentação das residências. Eu cheguei a mostrar em aula o balaústre, por exemplo. É um elemento do neoclássico e que até hoje é vendido em loja de material de construção. Então, a pessoa faz uma reforma na casa, faz a garagem, põe o portão de alumínio, cobre. Se a casa for um sobrado, vai fazer o terracinho, a varandinha do dormitório, provavelmente com uma porta-balcão em arco, que lembra o neoclássico, lembra também o barroco, porque como a gente faz hoje é uma coisa, fica bastante pasteurizado, tá? Não tem assim um vínculo muito certo. Mas, por exemplo, o balaústre é batata, é neoclássico. É uma receita que a gente repete até hoje, que está sempre em voga, e mesmo as grandes construtoras agora não estão praticando tanto, mas até pouco tempo você tinha lançamentos de luxo para o mercado de alto padrão de edifícios em estilo neoclássico, com as benditos balaústres que você compra numa grande loja de material de construção. Então, é essa necessidade que as pessoas têm de procurar elementos estéticos seguros, que vai dar certo, que vai valorizar o seu investimento. O ecletismo ele vai existir também na pintura, na escultura. Aqui, esse capítulo, a gente dedicou mais à arquitetura, que são elementos que estão mais presentes na paisagem urbana. Mas a gente vai ter, por exemplo, arte moderna, misturar o figurativismo com geometria, por exemplo. Mas isso vai ser um tema para uma outra aula, tá bom? Então, a minha ideia era essa, era convidar vocês a procurarem, identificar onde vocês moram, esses elementos. Na aula 8, eu vou falar do modernismo. Eu vou continuar com essa apresentação de imagens, e aí vocês vão ver o contraste dos primeiros edifícios modernistas, que eu já falei na aula de patrimônio histórico, na aula 6, né? Esses edifícios modernistas pioneiros, também aqui no centro de São Paulo. Então, ao lado de prédios ecléticos historicistas. Espero que vocês gostem. Até a próxima aula e muito obrigado. Nos sigam, mandem as perguntas para a Aline, tá? E não esqueçam de dar o retorno aí, escrevam, procurem pelo Google essa questão das imagens. Às vezes o teu vizinho tem essa casa com a varandinha, com aquelas garrafinhas de cimento que eu ensinei a vocês, que se chama balaústre. Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Espero que estejam todos bem conseguindo fazer o isolamento. Um abraço e até mais.